Olá a todos, nesta aula nós vamos falar sobre sistemas eletrostáticos e condutores esféricos. A gente primeiro vai lembrar algumas equações, que é a carga elementar, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Se for um elétron, por exemplo, a gente vai ter uma carga negativa. Se for um próton, uma carga positiva. Então a gente vai fazer essa soma do total e vai chegar no resultado, se vai ser uma carga elétrica positiva ou negativa, contando o número de elétrons e prótons nesse objeto que a gente vai estar estudando. Como a gente calcula a força eletrostática? A partir da lei de Coulomb, onde a força é igual a uma constante do meio vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre uma distância ao quadrado dessas duas cargas, desses dois objetos pontiformes. O campo elétrico. Para a gente calcular esse campo elétrico, a gente vai fazer a força sobre uma carga teste, que é uma carga normalmente muito pequena, uma carga de prova. Com isso, a gente chega na equação que o campo é dado pela constante vezes a carga de estudo nossa Q sobre a distância do ponto que a gente quer descobrir o campo ao quadrado. E a energia potencial eletrostática ela é dada por K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância delas ao quadrado. E o potencial elétrico, como ele é a energia por sobre a carga de teste, a carga de prova que a gente está usando, ela é dada pela constante vezes a carga que a gente está estudando sobre uma distância. E a diferença de potencial nada mais é do que o potencial elétrico num ponto 1 menos num ponto 2. E quando a gente faz o ponto 1 menos o ponto 2, esse potencial, a gente descobre qual é a variação do potencial do ponto que ele está até o ponto que ele está indo. O princípio da superposição. Basicamente, é ele que descreve todas as equações e toda a parte teórica que a gente vai usar para determinar os sistemas, um sistema de cargas. E por que a gente vai ter que estudar uma superposição de forças, por exemplo? Na natureza, a quantidade de portadores de carga é muito grande. Para se ter uma ideia, em uma atmosfera de 1 cm cúbico de um material qualquer, a ordem de elétrons disponíveis é de 1 vezes 10 a 23. Se a gente converter 1 vezes 10 a 23 elétrons em carga, a gente vai ter uma carga de mais ou menos 1.600 coulomb, que é bastante. E o que é o princípio da superposição? O princípio da superposição afirma que a interação entre dois corpos ou mais se sobrepõe. Este princípio é válido para a eletrostática, ou seja, se a gente for pensar na força, a gente nesse sistema tem a força que atua, a força da interação entre a carga 1 e a carga 3, e a força de interação entre a carga 2 e a carga 3. Isso vai gerar, essa interação gera a força 1, e essa interação gera a força 2. Mas qual é a força resultante sobre a carga 3? Essa força resultante é dada pela força resultante. Como a gente calcula isso? Pela soma vetorial das forças. De forma análoga, se a gente for pensar no campo, para uma quantidade n de cargas distribuídas no espaço, e a gente quer analisar o ponto P, a gente vai ter o campo resultante 1, que é dado pela carga 1, o campo pela carga 2, 3, até a carga enésima. Só que se a gente fazer essa soma vetorial de todas essas cargas, a gente vai ter um campo resultante nesse ponto. E é como se a gente trocasse todos os campos por um único campo que descreve o campo final. Então, no caso das grandezas vetoriais, como a força e o campo elétrico, seus respectivos resultantes é dado pela soma vetorial de cada uma das suas contribuições. Ou seja, a força resultante para esse modelo é a força 1 mais a força 2, sendo uma soma vetorial que leva em consideração a direção e sentido, e o campo resultante também é uma soma vetorial para n elementos, como está aqui no desenho. Aí como a gente faz o cálculo de energia num sistema? A energia num sistema de cargas pontiformes é dada pela soma algébrica das energias do sistema, ou seja, a gente tem a carga 1, a carga 2 e a carga 3 para esse nosso problema. Ou seja, a gente tem três cargas e a gente tem quantas interações nela? A gente pode fazer uma combinação para descobrir quantas interações a gente vai ter. Nesse caso aqui é bem simples, né? A gente vê que tem uma interação aqui, que dá um valor de energia, outra interação aqui e outra interação aqui.
E como a gente descobre a energia resultante do sistema? A gente faz uma soma algébrica, porque a energia potencial, ela é uma grandeza escalar, então ela tem só a intensidade dela já descreve ela como um todo. Aí a gente vai somar a energia aqui, aí aqui tem a nossa equação, né? Para esse caso, como ele está todo no mesmo meio, K, a gente isola o K e dependendo da situação você vai manipulando a sua equação até que ela fique mais fácil de ser resolvida e a gente, caso a gente queira, calcular a energia resultante do sistema. Agora a gente vai mudar um pouquinho para falar sobre equilíbrio eletrostático. Corpos condutores apresentam naturalmente um movimento desordenado de elétrons. Quando um condutor é dito em equilíbrio eletrostático, não pode haver movimento ordenado de elétrons através do corpo, ou seja, a gente tem um material condutor. Se esse material é condutor, naturalmente ele apresenta elétrons livres dos seus núcleos, ou seja, por exemplo, o metal, ele tem um tamanho um pouco maior do que o átomo dos metais, ele normalmente tende a ser um pouco maior de tamanho, então a atração do elétron para o núcleo tende a ser um pouco mais fraca, e com isso o elétron fica solto, ou com mais facilidade de se soltar. E nos condutores, esses elétrons soltos, eles ficam, quando em equilíbrio eletrostático, é, fazendo um movimento desordenado. Então, eles não têm o que a gente chama de movimento ordenado, que a gente estuda na eletrodinâmica, que gera uma corrente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um circuito bem simples, onde o movimento dos elétrons é desordenado, e após a gente aplicar uma diferença de potencial, a gente cria um campo, né? Porque aqui é uma bateria, a gente cria um campo elétrico pelaquela equação que diz que relaciona a diferença de potencial com o campo elétrico, a gente cria um campo elétrico e a gente com esse campo elétrico a gente cria uma direção e sentido para a movimentação dos elétrons, ou seja, a gente cria uma ordem de movimento. Junto disso, a gente pode pensar sobre blindagem eletrostática também, que é um princípio que a gente pode usar para explicar o motivo pelo qual quando um raio cai num carro, o carro, quem está dentro do carro não vai sofrer não vai sentir aquele campo elétrico e, por exemplo, um avião quando cai um raio nele, quem está dentro do avião não é afetado. Ou até mesmo a gente pode explicar porque as pontas em para-raios, elas conseguem juntar mais cargas e por isso elas atraem mais os raios do que uma superfície plana, por exemplo. E como a gente tem que analisar uma blindagem eletrostática, ou até mesmo na gaiola de Faraday. A gente tem uma carga, pode ser positiva ou negativa, nesse caso a gente tem uma carga positiva num espaço, e essa carga positiva, ela vai gerar um campo ao redor dela. Aí a gente vai pegar um objeto com uma forma qualquer, pode ser um quadrado, essa figura aqui, irregular, e a gente vai, e elas são condutoras, e elas estão em equilíbrio eletrostático também, ou seja, elas têm elétrons livres dentro delas, de forma desordenada, mas a soma das cargas dos prótons e dos elétrons faz com que esse corpo esteja neutro. Ou seja, a gente vai colocar ele agora nesse campo gerado pela carga positiva. E o que acontece? Por indução, como essa carga é positiva, o campo, as linhas de força vão atrair os elétrons para essa extremidade a, mais à direita. Enquanto as cargas positivas, elas vão começar a se localizar mais à esquerda. E dentro, então a gente agora acabou de criar no primeiro momento um campo que passa por dentro desse corpo. Só que em contrapartida, como a gente por indução separou as cargas em negativas e positivas, dentro desse corpo, agora a gente esquece dessa carga de fora. Se a gente tem vamos só analisar o corpo. Se a gente tem uma carga positiva de um lado e uma negativa de um outro, a gente gera um campo também. Só que esse campo, ele vai da direita para a esquerda. E esse campo, como aqui está positivo e aqui negativo, por definição, ele vai da esquerda para a direita. Então, o campo gerado pela carga, aqui o campo exterior,
é anulado pelo campo interior, porque quando a gente faz a soma vetorial desses dois campos, a soma é nula. Dessa forma, a gente acaba explicando o motivo pelo qual um raio não atingindo o avião ou atingindo um carro, quem está no interior não sofre os danos, né? Então, por exemplo, o carro não é por causa do pneu. O pneu serve só para isolar e deixar o corpo neutro, vamos dizer assim. O que faz o isolamento, no caso, seria a superfície do carro, né? Que é em lata normalmente, que é um metal e ele está em equilíbrio eletrostático. E gera essa blindagem eletrostática. Consequências. Se um corpo tiver uma carga em excesso, ela vai se localizar na superfície. Por quê? O corpo em equilíbrio eletrostático, vamos pensar numa bolinha sólida, e ele está em equilíbrio eletrostático, ou seja, os elétrons estão em movimento desordenado. Só que a gente sabe que cargas de sinais iguais, elas se repelem, ou seja, cargas positivas vão se repelir com outras cargas positivas e cargas negativas se repelem com cargas negativas. Então, por exemplo, esse corpo ele está carregado positivamente. O que isso quer dizer? Ele tem uma certa ausência de elétrons. Então, ele está desequilibrado eletricamente, ou seja, ele tem mais prótons. Então, a tendência é com que esse corpo vá colocar suas cargas mais às extremidades. Por quê? Eles vão querer se afastar, e o máximo que eles conseguem se afastar é até a superfície do objeto que a gente está estudando. Com isso, por consequência, a gente tem as cargas se localizando normalmente na superfície do material. Essa é a primeira consequência. Uma segunda consequência dessas cargas sempre estarem na superfície, no material condutor, em equilíbrio eletrostático, é o campo elétrico, que ele imediatamente após a superfície do corpo, ele vai ser perpendicular à superfície, ou seja, a gente traça uma normal que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, e esse campo imediatamente sempre vai ser perpendicular. Agora a gente vai ver condutores esféricos carregados, ou seja, a gente vai aplicar tudo que a gente viu de equilíbrio eletrostático, só que em esferas agora. É uma esfera condutora eletrizada em equilíbrio eletrostático, portanto, o excesso de carga fica acumulado em sua superfície externa. O campo elétrico gerado é perpendicular à superfície, portanto radial. No caso da superfície, como esse campo gerado imediatamente após a superfície ele é perpendicular, e como a esfera ela é regular em toda a sua parte, o campo que vai sair dela sempre vai ser radial. E aqui a gente vai ver um pouco sobre os condutores esféricos carregados, com as consequências, a diferença das equações para o campo, por exemplo. No condutor esférico, como a gente já percebeu, como as cargas se localizam na extremidade, por esse gráfico, qual é o campo interior? O campo interior no seu interior vai ser nulo, porque ele vai se anular com o campo exterior. Ok. E qual que é o campo fora da esfera? Ele é dado pela mesma equação de... Na proximidade da esfera, ele é dado pela mesma equação do inverso ao quadrado. E na superfície, a gente fala que esse campo, ele vai ser metade do campo, a gente faz metade do campo na proximidade, sendo essa distância o raio delas. Condutores esféricos carregados. Agora a gente vai ver o potencial elétrico. Dentro da esfera, no nosso caso, esse potencial vai ser sempre constante, que ele é dado por uma constante do meio vezes a carga desse meio, a carga que tem essa esfera, né? Dividido pelo raio. E quem é esse raio? É o raio da esfera. Da superfície da esfera até para fora, ou seja, toda a parte externa é calculado pelo uma constante, que é a mesma constante, vezes a carga que essa esfera vai ter, dividido pela distância. Ou seja, é a mesma ideia de quando a gente calcula o potencial para uma partícula pontiforme. Agora, uma situação interessante: distribuição de carga entre dois condutores eletrizados, ou seja, em razão da diferença de potencial entre os corpos, a tendência de que
o deslocamento de elétrons com o intuito de equilibrar essa DDP. Ou seja, a gente tem duas esferas, né, carregadas. As cargas vão ficar na extremidade da esfera. E a gente tem elas com raios de tamanho diferente. Só que o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico da esfera A é menor do que da esfera B. Por quê? A gente está vendo que tem um fluxo de elétrons e os elétrons estão indo da esfera A para a esfera B. Ou seja, eles querem equilibrar o potencial desse sistema A e B. Ok, aqui a gente tem uma segunda situação. Como isso vai ocorrer? A gente vai ter uma esfera A, que é a esfera maior, ela tem um potencial maior do que a esfera B. A esfera B, nesse caso, ela tem um potencial nulo, é zero, porque as cargas delas estão equilibradas. Aí a gente vai tocar, por condução, essas esferas vão se equilibrar. E de que forma que elas vão se equilibrar? Fazendo com que a grandeza do potencial elétrico da esfera A e da esfera B sejam iguais. E agora, como a gente pode descobrir as cargas contidas nas esferas depois desse contato? Se a gente sabe que o potencial elétrico da esfera A é igual ao potencial elétrico da esfera B, então quem é o potencial elétrico da esfera A? A gente sabe que é uma constante K vezes a carga sobre o raio dessa esfera. Do mesmo jeito que a gente sabe isso para a esfera B, que é a mesma coisa. Como a constante diz sobre o meio e ambas as esferas estão no mesmo meio, a gente pode anular essas constantes. Portanto, a gente chega aqui a carga de A sobre o raio de A é igual a carga de B sobre o raio de B. Ou carga de A vezes raio de B é igual a carga de B vezes raio de A. Obrigado por assistir a aula. A listinha está lá, qualquer coisa entre em contato e até mais.